nominal, que é o alvo. Meu irmão veste roupas coloridas. Meu, o que eu tenho? Um pronome possessivo que acompanha o substantivo irmão. Neste caso, ele é o adjunto adnominal. E coloridas, que é um adjetivo e acompanha o substantivo roupas. Portanto, coloridas é um adjunto adnominal. Para compreender a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, a crítica da professora foi interessante. A professora faz a crítica, portanto, eu tenho um adjunto adnominal. A crítica à professora. A professora, ela é alvo, ela recebe, portanto, eu tenho um complemento nominal. O adjunto adverbial é o termo que exprime uma circunstância de tempo, lugar, modo, entre outros fatores, ou em outras palavras, que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Saí com meu pai. Eu saí com quem? Com meu pai. Tem um verbo intransitivo, com meu pai é adjunto adverbial de companhia. Júlio reside em Niterói. Quem reside? Júlio, sujeito. Reside onde? Em Niterói. Verbo intransitivo e adjunto adverbial de lugar. Aposto. É uma palavra ou expressão que explica ou esclarece, desenvolve ou resume outro termo da oração. No Brasil, região do ouro e dos escravos, encontramos a felicidade. Qual Brasil que é? Há uma explicação, então eu tenho um aposto explicativo, região do ouro e dos escravos. E o vocativo, do latim vocare, que significa chamar, é o termo, nome, título ou apelido usado para chamar ou interpelar a pessoa, o animal ou a coisa personificada que nos dirigimos. A ordem, meus amigos, é a base do governo. Portanto, meus amigos é o chamamento, é o vocativo. Explicação dentro de um exercício. Agente administrativo, Prefeitura de Ortigueira, Paraná, AOCP 2011. Assinale a expressão que não funciona como objeto direto. Johansenberg e sua equipe pretendem investigar as possibilidades. Os estímulos não melhoraram o desempenho máximo do participante. Para melhorar o processo de recuperação da capacidade motora, acreditam que a técnica possa ser usada para auxiliar o treinamento de atletas. A velocidade de aprendizado desses indivíduos também aumentou consideravelmente. Vamos à resolução. Pretendem investigar. A regência sempre sai do último verbo. Quem investiga, investiga algo ou alguém. O verbo é VTD, portanto, as possibilidades OD. Não melhoraram. Não melhoraram o quê? Melhorar é VTD. O desempenho, portanto, é OD. Para melhorar. Melhorar o quê? O processo. VTD, OD. Acreditar no sentido de ter ou aceitar como verdadeiro, real ou sincero. Crer é VTD. Portanto, a resposta correta é a alternativa E. A velocidade de aprendizado desses indivíduos também aumentou. Verbo intransitivo, consideravelmente, adjunto adverbial. Segundo exercício. Técnico em saúde bucal, CEPLAC, Sesgran Rio 2011. A partir do trecho, o plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. Do ponto de vista morfossintático, podemos afirmar que as palavras tranquilo e diabólico são. Então vamos resolver. O plano secreto. O que era o plano secreto da filha do dono de livraria? Sujeito simples. Era verbo de ligação, está indicando um estado. Tranquilo e diabólico. São adjetivos e qualificam um plano secreto. Portanto, eu tenho predicado nominal, um verbo de ligação, mais predicativos do sujeito. Alternativa correta, D. Adjetivos e exercem a função de predicativos do sujeito. Oração subordinada substantiva. São aquelas que, num período, exercem funções sintáticas próprias de substantivos. Geralmente são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Elas podem ser. Então, o que eu vou fazer para diferenciar?
A oração subordinada adjetiva é aquela que é introduzida pelo pronome relativo. A oração subordinada substantiva é aquela que falta algum termo sintático importante na oração principal. Então vejamos, oração subordinada substantiva subjetiva. Então é aquela que exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. É importante. Pergunto para a primeira oração, para a oração principal. O que é importante? Que você colabore. Então, que você colabore é oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Ela exerce a função de sujeito da oração principal. Preste atenção, porque a subjetiva normalmente é a que mais acontece nos exercícios. Então, a subjetiva geralmente vem depois de um verbo de ligação mais o predicativo, que é o do exemplo acima. É importante sua colaboração. Eu tenho um período simples. Sua colaboração é importante. Eu vou transformar colaboração, que é um sujeito e é um substantivo, numa oração. É importante que você colabore. Colaboração, substantivo, colabore, verbo. Depois de expressões na voz passiva, como sabe-se, conta-se, disse e etc. Depois de verbos como convir, cumprir, constar, urgir, ocorrer, quando empregados na terceira pessoa do singular e seguidos das conjunções que ou se. Oração subordinada substantiva objetiva direta. É aquela que exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. O grupo quer a sua ajuda. Então eu tenho um período simples. O grupo quer. O grupo quer o quê? Que você ajude. Então, que você ajude, oração subordinada substantiva objetiva direta. Note que falta o objeto direto da oração principal. O grupo quer. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. É aquela que exerce a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Necessito de sua ajuda. De sua ajuda, objeto direto, dentro de um período simples. Necessito. Necessito de que você me ajude. Eu necessito. Quem necessita, necessita de. Portanto, de que você me ajude, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Oração subordinada substantiva completiva nominal. É aquela que exerce a função de complemento nominal de um termo da oração principal. Eu estou convencido. Quem está convencido de sua inocência, complemento nominal. Tem um período simples. Embaixo, eu estou convencido. Estou convencido de quê? De que ele é inocente. Então, eu tenho de que ele é inocente, uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Oração subordinada substantiva predicativa. É aquela que exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal, vindo sempre depois do verbo ser. O importante é a sua felicidade. Então, a sua felicidade, eu tenho um predicativo do sujeito dentro de um período simples. O importante é a oração principal, que você seja feliz. Que você seja feliz qualifica o importante. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. E a última, dentro das substantivas, oração subordinada substantiva apositiva. É aquela que exerce a função de aposto de um termo da oração principal. Ele tinha um sonho, : a união de todos em benefício do país. Normalmente, as apositivas vêm após os : ele tinha um sonho. Sujeito, quem tinha? Ele, sujeito simples. Quem tem algo ou alguém. Então, o verbo ter é VTD. Um sonho é OD. Que sonho que é esse? Então, ele vai qualificar, especificar qual é o sonho. Então, eu tenho um aposto. Que todos se unissem em benefício do país, uma oração subordinada substantiva apositiva. Vejamos dentro de um exercício. Engenheiro Civil, Prefeitura de Ortigueira, Paraná, OCP 2011. Assinale a alternativa incorreta quanto à classificação da oração destacada.
mas não há dúvida de que em termos racionais somos mais desenvolvidos. Então vamos lá. Não há, o verbo haver no sentido de existir, é um caso de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Há o quê? A dúvida. A dúvida de quê? Então, dúvida é um nome. E o nome está pedindo uma complementação. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. Oração subordinada substantiva completiva nominal e não objetiva indireta. Alternativa B. Que os grandes primatas não podem ser privados arbitrariamente da sua liberdade, tendo o direito de viver livres em seu habitat. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Quem tem direito de ou direito a. Então, a classificação está correta. Alternativa C. Entendemos que chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos são tão merecedores da concessão desses direitos quanto os seres humanos. Tão quanto. O que eu tenho? Uma comparativa. Oração subordinada adverbial comparativa. Portanto, está correta. Em apoiar a Declaração Mundial dos Direitos dos Grandes Primatas, é verbo de ligação, justamente entender essa posição especial. Oração subordinada substantiva predicativa também está correto. O verbo de ligação é mais predicativo do sujeito, que me dá a predicativa. E por último, a alternativa E é considerada uma tortura e é uma ofensa, da qual, de que, devem ser protegidos da exploração comercial. Oração subordinada adjetiva restritiva, da qual, de que, o que, pronome relativo, está restringindo uma situação, portanto, a alternativa está correta. Oração subordinada substantiva. São aquelas que, num período, exercem funções sintáticas próprias de substantivos. Geralmente são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Elas podem ser. Então, o que eu vou fazer para diferenciar? A oração subordinada adjetiva é aquela que é introduzida pelo pronome relativo. A oração subordinada substantiva é aquela que falta algum termo sintático importante na oração principal. Então, vejamos. Oração subordinada substantiva subjetiva. Então, é aquela que exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. É importante. Pergunto para a primeira oração, para a oração principal. O que é importante? Que você colabore. Então, que você colabore é oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Ela exerce a função de sujeito da oração principal. Preste atenção, porque a subjetiva normalmente é a que mais acontece nos exercícios. Então, a subjetiva geralmente vem depois de um verbo de ligação mais o predicativo, que é o do exemplo acima. É importante sua colaboração. Eu tenho um período simples. Sua colaboração é importante. Eu vou transformar colaboração, que é um sujeito, e é um substantivo, numa oração. É importante que você colabore. Colaboração, substantivo, colabore, verbo. Depois de expressões na voz passiva, como sabe-se, conta-se, disse e etc. Depois de verbos como convir, cumprir, constar, urgir, ocorrer, quando empregados na terceira pessoa do singular e seguidos das conjunções que ou se. Oração subordinada substantiva objetiva direta. É aquela que exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. O grupo quer a sua ajuda. Então, eu tenho um período simples. O grupo quer. O grupo quer o quê? Que você ajude. Então, que você ajude, oração subordinada substantiva objetiva direta. Note que falta o objeto direto da oração principal. O grupo quer. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. É aquela que exerce a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Necessito de sua ajuda. De sua ajuda, objeto direto, dentro de um período simples. Necessito.
Necessito de que você me ajude. Eu necessito. Quem necessita, necessita de. Portanto, de que você me ajude, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Oração subordinada substantiva completiva nominal. É aquela que exerce a função de complemento nominal de um termo da oração principal. Eu estou convencido. Quem está convencido de sua inocência, complemento nominal. Tem um período simples. Embaixo, eu estou convencido. Estou convencido de quê? De que ele é inocente. Então, eu tenho de que ele é inocente, uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Oração subordinada substantiva predicativa. É aquela que exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal, vindo sempre depois do verbo ser. O importante é a sua felicidade. Então, a sua felicidade, eu tenho um predicativo do sujeito dentro de um período simples. O importante é a oração principal, que você seja feliz. Que você seja feliz qualifica o importante. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. E a última, dentro das substantivas, oração subordinada substantiva apositiva. É aquela que exerce a função de aposto de um termo da oração principal. Ele tinha um sonho, : a união de todos em benefício do país. Normalmente, as apositivas vêm após os : Ele tinha um sonho. Sujeito. Quem tinha? Ele. Sujeito simples. Quem tem algo ou alguém. Então, o verbo ter é VTD. Um sonho é OD. Que sonho que é esse? Então, ele vai qualificar, especificar qual é o sonho. Então, eu tenho um aposto. Que todos se unissem em benefício do país, uma oração subordinada substantiva apositiva. Vejamos dentro de um exercício. Engenheiro Civil, Prefeitura de Ortigueira, Paraná, OCP 2011. Assinale a alternativa incorreta quanto à classificação da oração destacada, mas não há dúvida de que em termos racionais somos mais desenvolvidos. Então vamos lá. Não há o verbo haver no sentido de existir, é um caso de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Há o que? A dúvida. A dúvida de quê? Então, dúvida é um nome. E o nome está pedindo uma complementação. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. Oração subordinada substantiva completiva nominal e não objetiva indireta. Alternativa B. Que os grandes primatas não podem ser privados arbitrariamente da sua liberdade, tendo o direito de viver livres em seu habitat. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Quem tem direito de ou direito a. Então, a classificação está correta. Alternativa C. Entendemos que chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos são tão merecedores da concessão desses direitos quanto os seres humanos. Tão quanto. O que eu tenho? Uma comparativa. Oração subordinada adverbial comparativa. Portanto, está correta. Em apoiar a Declaração Mundial dos Direitos dos Grandes Primatas, é verbo de ligação, justamente entender essa posição especial. Oração subordinada substantiva predicativa, também está correto. O verbo de ligação é, mais predicativo do sujeito, que me dá a predicativa. E por último, a alternativa E é considerada uma tortura e é uma ofensa, da qual, de que devem ser protegidos da exploração comercial. Oração subordinada adjetiva restritiva, da qual, de que, o que, pronome relativo, está restringindo uma situação, portanto, a alternativa está correta. Concordância nominal. Regra geral. É a concordância entre nomes, isto é, os determinantes. Adjetivo, artigo, pronome, numeral, concordando com um substantivo a que se refere. Regra específica, bastante. Substitui-se por muito, então é advérbio invariável.
Substitui-se por muitos e variações é pronome. E aí fica bastantes. Só. Substituído por sozinho ou somente é invariável, é advérbio. Substituído por sozinhos é variável. A expressão a sós é invariável. Meio. Meio é advérbio no sentido de um pouco. Meio no sentido de metade é variável. Meio-dia e meia. Metade do dia e metade da hora. Meia-noite e meia. Metade da noite, metade da hora. Um e outro, nenhum nem outro, um ou outro. Não flexiona o substantivo, só flexiona o adjetivo. Foi à loja e comprou uma e outra camiseta, substantivo, novas, adjetivo. É estranho, mas é correto. O mais, o menos, o pior, o melhor possível. Os mais, os menos, os piores, os melhores possíveis. Quem comanda a concordância é o artigo. Eram alunas a mais estudiosas possível. A possível. Eram alunas as mais estudiosas possíveis. As possíveis. Obrigado. Ele diz obrigado. Ela diz obrigada. Eles dizem obrigados. E elas dizem obrigadas. É estranho, mas é correto. Kit. Concorda em gênero e número com o termo a que se refere. Eu, tu, ele, que te. Nós, vós, eles, que tes. Mesmo. Eu mesmo, homem. Eu mesma, mulher. Próprio. Ele próprio, eles próprios. Ela própria, elas próprias. Anexo. A carta foi anexa. As cartas foram anexas. O documento foi anexo. Os documentos foram anexos. Os documentos foram em anexo, que é uma forma invariável. Incluso. Segue a mesma regra de anexo. A taxa está inclusa no boleto. As taxas estão inclusas no boleto. Então, inclusa concorda com taxa. Inclusas concorda com taxas. O júri está incluso. Júri incluso. Os juros estão inclusos. Alerta pseudo, menos, monstro, infravermelho, ultravioleta, azul celeste, azul turquesa são invariáveis. Com as expressões é proibido, é necessário e é bom, se vierem acompanhados de determinantes, sofrem flexão. Caso contrário, não. É proibida a entrada. Então, eu tenho proibida porque eu tenho um determinante a acompanhando o substantivo entrada. É proibido entrada. A água é boa. A água tem um determinante. Então, por isso, boa. Água é bom, não tem determinante. Exercício de concordância nominal. Soldado masculino da PM de São Paulo 2011. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal. Fazem meses que ele espera uma promoção. Haverá muitos soldados disponíveis para esta operação. Seja os militares graduados ou não, as regras de conduta são iguais para todos. Está inclusa na nota fiscal as despesas com uniformes. Todos se encontrarão no pátio ao 12:30. Então, a resolução. Fazem meses. O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, fica na terceira pessoa do singular. Faz. O verbo fazer pode ser, sim, colocado na forma de tempo, presente, passado ou futuro. Faz, fez, fará, faria. Mas não flexionado no plural, sempre na terceira pessoa do singular. É um caso de oração sem sujeito. Alternativa B é a resposta correta. O verbo haver, haverá muitos soldados disponíveis. Existirão. Então, o verbo haver, no sentido de existir, também tem um caso de oração sem sujeito.
Sejam os militares, eu tenho aí termos invertidos, os militares sejam graduados. Estão inclusas, as despesas estão inclusas na nota fiscal, e meio-dia, metade do dia, e meia, metade da hora. Segundo exercício, agente escolar VUNESP 2011. O garoto mostrou-se indiferente do, pelo, no, sobre, o, ao. Quem é indiferente é indiferente a. Então, eu tenho uma regência nominal, a preposição a, combinado com o artigo o, que acompanha o substantivo presente. Então, ao presente. E ao invés de dizer obrigado, disse legal. O menino, o garoto, ele. Então, é obrigado. Se fosse a garota, seria obrigada. Concordância verbal. Regra geral. O verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. Casos especiais. Com coletivos. O verbo fica na terceira pessoa do singular e se for acompanhado de adjunta de nominal no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural, como no exemplo. Um bando de maritacas voou. O verbo está no singular porque concorda com um bando. Ou um bando de maritacas voaram. O verbo está no plural porque concorda com a adjunta de nominal de maritacas. Com a expressão mais de um, o verbo concorda com o numeral. Mais de um aluno faltou na aula. Mais de 2 alunos faltaram.